Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa sexta-feira, reunidos e unidos no amor do Pai, professemos que Jesus é o Cristo de Deus. Então, que nós possamos celebrar, né, a liturgia cheios de amor, fé e piedade. Então, a primeira leitura está em Ageu, capítulo 1, versículo 15, depois o capítulo 2, versículo capítulo 2, versículo 1 a 9. Ageu, capítulo 1, versículo 15, e depois o capítulo 2, versículo 1 a 9. No segundo ano do reinado de Dario, no dia 21 do sétimo mês, fez-se ouvir a palavra do Senhor mediante o profeta Ageu. Vai dizer a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote, e ao resto do povo. Já dentre vós, algum sobrevivente que tenha visto esta casa em seu primitivo esplendor? E como a vedes agora? Não parece aos vossos olhos uma sombra do que era? Mas agora toma coragem, Zorobabel, diz o Senhor. Coragem, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Coragem, povo, toda esta terra, diz o Senhor dos exércitos. Ponde mãos à obra, pois eu estou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Eu assumi compromisso convosco. Quando saístes do Egito, meu espírito permaneceu no meio de vós. Não temais, isto diz o Senhor dos exércitos. Ainda um momento, e eu hei de mover o céu e a terra, o mar e a terra firme. Sacudirei todos os povos e começarão a chegar tesouros de todas as nações. Hei de encher de esplendor esta casa, diz o Senhor dos exércitos. O esplendor desta nova casa será maior que o da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Então, aqui na primeira leitura da profecia de Ageu, fala pra gente: ainda há um momento e hei de encher de esplendor esta casa. E aqui ele fala: o esplendor desta casa nova será maior. O esplendor desta nova casa será maior que o da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Então, que nós possamos sempre depositar a nossa confiança em Deus, sempre fazer a vontade dele, e que nós possamos sempre ter atitudes de caridade, de fraternidade para com todos e anunciar a boa nova do reino. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 9, versículo 18 a 22. Lucas, capítulo 9, versículo 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, no Evangelho de hoje, antes de tudo, a narrativa nos apresenta Jesus em oração. São Lucas faz questão de apresentar esse tema em ocasiões importantes da vida do Messias. Depois da oração, Jesus pergunta aos discípulos sobre o pensamento do povo e do grupo dos 12 a respeito de sua identidade. Entre o povo circulava a ideia de que Jesus fosse um profeta semelhante a João Batista. Pedro, em nome da pequena comunidade, responde correta e positivamente: Jesus é o Cristo de Deus. Cristo é a tradução grega do termo hebraico Messias, o ungido, o consagrado. Jesus proibiu severamente que divulgassem a verdade de sua identidade. Não poderia correr o risco de ser confundido com os falsos messias que se apresentavam naquele século, nem com as expectativas messiânicas comuns que circulavam em Israel. Ele é o Messias, sim, mas o Messias servo e pobre. O mistério de sua identidade será revelado somente depois do evento da cruz, na Páscoa da ressurreição. Então, diante disso, Jesus anuncia à comunidade dos discípulos, pela primeira vez, o mistério de sua paixão, morte e ressurreição. Em
Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.